tudo bem? A revista Você S.A. de fevereiro trouxe na capa a seguinte manchete: o novo jeito de encarar a carreira. Instigando principalmente os mais jovens, a revista afirma que as novas tecnologias, a dinâmica acelerada do mercado e a guerra por talentos estão criando oportunidades e mudando a forma de pensar a carreira. E aproveita para cutucar, abre aspas, se você ainda não percebeu, está atrasado. Para falar sobre o assunto, convidamos uma especialista. Rosa Maria Vilares de Souza Berto é professora do curso de Administração de Empresas do Unifiel e orientadora de planejamento de carreira. Rosa, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Contraponto. Obrigada, professora Ari. Eu aqui agradeço o seu convite. Rosa, hoje o planejamento de carreira é um tema muito relacionado ao gerenciamento das profissões. E tem aparecido muito aí na mídia, tem sido muito divulgado. Que motivos você atribui a este fato, né? Quer dizer, por que esse tema está muito em voga hoje nos meios de comunicação? Bom, principalmente porque existe dentro dessa mudança, dessa reestruturação de todos os processos de trabalho, todo o mundo corporativo e mesmo a vida das pessoas foi essencialmente mudada pelas novas tecnologias da informação e da comunicação. Quer dizer, o saber e fazer humanos foram totalmente remodificados, remodelados, não é? Reestruturados e de uma forma que não há caminho de volta. Não é? Nesse aspecto, também as pessoas, as profissões, as empresas e, consequentemente, o planejamento das carreiras, as carreiras profissionais também tiveram a sua modificação. Não é? As pessoas, o modus operandi de todo o processo de encarreiramento, como era visto até os anos 90, meados aí, início de 2000, estão totalmente modificados, não é? E por conta disso há que se rever todo esse processo. Ô Rosa, é possível a gente fazer uma reflexão sobre os vários momentos desse planejamento da carreira? Quer dizer, você falou que até os anos 90, quer dizer, anteriormente a gente tem uma outra forma de se organizar toda a vida profissional das pessoas, agora nesse século XXI, com globalização, etc. Quer dizer, é possível dividir em vários momentos o planejamento de carreira. De que forma a gente pode analisar nos anos 60, vai ter um funcionamento em relação a isso, nos anos 80. Existe, de fato, isso, uma divisão, diríamos, das décadas ou de momentos mais específicos disso? Bom, a divisão propriamente dita, ela se distribui de uma maneira bastante linear durante toda essa trajetória, né, nessa linha do tempo. Mas eu gostaria de dividir mais essa dicotomia aí, de identificar dois aspectos ou dois momentos importantes em que há uma ruptura mesmo. Né? Primeiro, que até os anos 60, 70, toda a estrutura de trabalho e toda a estrutura organizacional, assim como os procedimentos relativos à educação, à formação de mão de obra, tinham como referência um trabalho desenvolvido para a vida inteira, coisa que agora já não acontece. Não é? Então, o grande sonho de todo mundo, do meu pai, não é? de muita gente, até mesmo quando eu comecei a estudar, era de que você tivesse uma carreira estável, uma carreira, vamos dizer assim, linear, né? Ascendente, como, por exemplo, ser funcionário do Banco do Brasil, trabalhar lá por 30 anos, 35 anos, e depois, né, receber a sua merecida aposentadoria, né, com todos os benefícios e tal. Agora, essa realidade ficou mesmo como um fato histórico. Né? Apesar de que ainda a gente convive com todas essas perspectivas e até mesmo com essas práticas, existe já um movimento em que nós não estamos mais num momento em que o emprego é para a vida toda, você tem que buscar um emprego para a vida toda, mas sim de ser empregável, né,
para a vida toda, ou por toda a vida. Você acha que o processo de globalização que vai acentuar isso, quer dizer, a competitividade cada vez maior das empresas, hoje não temos mais fronteiras comerciais, as empresas são multinacionais, mas são transnacionais. Você acha que esse movimento, particularmente da globalização, é que vai acentuar isso? Eu acho que, em princípio, ela que mobilizou, que reestruturou, né, todo esse processo. Mas também a questão de que as múltiplas funções que agora um profissional assume dentro da empresa, é claro que as tecnologias da informação e da comunicação, a capacidade, por exemplo, de transformar a China e Brasil em vizinhos de porta, não é? Como o Friedman coloca num livro muito interessante chamado O Mundo é Plano. Então, toda essa relação pessoa a pessoa faz com que você tenha que estar preparado para assumir múltiplas tarefas, múltiplas funções dentro da empresa, de maneira que as suas competências e a sua capacidade de ser empregável, no caso, a sua empregabilidade, vão estar sempre em xeque, né? Vão estar sempre em evidência. A globalização, é claro, um fenômeno que veio para ficar, de certa forma, e que reestrutura todas essas, vamos dizer assim, atividades relacionadas à forma como nós trabalhamos e como a gente se relaciona com o trabalho. Agora, você disse uma coisa muito interessante, muito comum, né, que a gente via com os pais, com os avós, que era o trabalho permanente numa única empresa. Uhum. Então, a pessoa entrava, o funcionário entrava, jovem ainda, aprendiz e tal, e se aposentava na mesma empresa. Quer dizer, era um orgulho pro funcionário, para aquela pessoa, era um orgulho para a família. Eu me lembro muito bem, aqui em Osasco, Osasco se movimentava a partir da própria Cobrasma, que era uma empresa conhecida aqui na cidade. Você tinha um volume muito grande de funcionários na Cobrasma. Quem não passasse pela Cobrasma não tinha uma referência para trabalhar em outras empresas. Quem passasse pela Cobrasma conseguia emprego em qualquer empresa em São Paulo, em Jundiaí, em Campinas, em qualquer parte, até do Brasil. Hoje a gente não vê tanto isso, né, Rosa? Eu acho que conta sim a participação profissional da pessoa numa determinada empresa, trabalhar numa Embraer, numa Vale do Rio Doce, num Bradesco, etc. Mas eu acho que conta mais, eu não sei se é a sua percepção, mas conta mais a competência da pessoa, de que forma ela consegue lidar com os diversos momentos, não só da empresa, mas da própria, de como ela lida justamente com ela própria, na competitividade dela própria, no ambiente mesmo de trabalho. Eu acho que conta um pouco isso. Não sei se é um pouco a sua percepção. Não, essa questão de que esse equilíbrio, não é, e essa busca pela maturidade, pelo entendimento de que é necessário, primeiro, né, identificar as características, vamos dizer, quais as atividades, quais os setores aonde o profissional se sente mais confortável, aliado às suas perspectivas de trabalho, realização profissional, né, ganhos financeiros, enfim. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas também conta muito a capacidade que ele tem de ter essa visão de futuro, de prospectar não só uma única trajetória, quer dizer, a trajetória vai se fazendo, como se diz na música, não é? O caminho se faz caminhando. Mas para fazer esse caminho é importante que se tenha um foco, que se estabeleça metas, né? Por isso que a questão do planejamento de carreira é importante. Existir essa, vamos dizer, essa consistência de começo, meio e fim. Mesmo que a trajetória, ela se modifique, que o caminho seja modificado. Mas o alvo, ele tem que ser mais ou menos fixo, para que a gente consiga ter uma certa coerência, uma certa consistência e a busca da estabilidade. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais no próximo bloco. Tá bom. Nós Obrigada. voltamos na sequência com a professora Rosa Vilares, aqui do Unifiel, que está falando sobre planejamento de carreira.